Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o HTML. Na aula passada, a gente viu sobre a evolução, as versões do HTML, o W3C, o XML, o CSS, demos uma introdução da história. Olhamos também o documentário Guerra dos Navegadores. Hoje a gente iremos trabalhar com ambiente do HTML, codificação do HTML. Então vamos lá. O que preciso para começar a escrever HTML? Claro, eu preciso de editores para começar a trabalhar com HTML. Podemos optar da seguinte forma: editores gratuitos ou pagos. Quais são esses editores que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com bloco de notas, que a gente considera raiz mesmo, desenvolver totalmente raiz, ou eu posso usar plugins ou editores de terceiros, como Sublime. Perceba que aqui está o link de cada um: Sublime, o Notepad++, o Dreamweaver, o Visual Code e o Brackets. É claro, eu tenho mais editores, eu coloquei os principais. Eu tenho o Atom também, eu tenho os principais aqui, mas eu posso trabalhar com outros editores. Mas os que estão mais no mercado são esses aqui, onde o Sublime, Atom, Brackets, Visual Studio, Notepad++, eles são versões gratuitas. O único aqui, por enquanto, o único que é pago é o Dreamweaver. O raiz mesmo, a raiz, que a gente fala raiz quando a gente começa a aprender, é o bloco de notas, que a gente vai ter uma noção como trabalhar com bloco de notas. Vocês vão ver que o bloco de notas é mais para a gente ter um conteúdo de aprendizado. Porque quando chegar vamos supor, em produção, o bloco de notas não vai me auxiliar nessa questão de produção. Tá, eu tenho esse ambiente aqui, ó, eu tenho esses ambientes de codificação. Só que, porém, como que eu visualizo esse, esse ambiente? Como que eu vou visualizar esses códigos? Eu vou visualizar esses códigos através dos meus navegadores instalados. É claro, quanto mais com navegador instalado, melhor, porque eu posso testar. Porque lembra que eu falei, havia uma incompatibilidade entre códigos. O Firefox, o Chrome, o Opera, o Safari e o Edge. Ou seja, quanto mais eu tenho muito mais do que esses navegadores, eu tenho bastante navegadores. Só que esses aqui são os essenciais que estão no mercado. Beleza? Vamos para o próximo. Tá, mas o que é o HTML? O HTML ele é formado por marcação. Eu falo da seguinte forma, ele é como se fosse um Word. Você tem um Word, você escreve algo, você quer formatar, você seleciona e vai na barra de ferramentas. Só que o que acontece? A gente temos agora o nosso conteúdo. E esse conteúdo, para ser formatado, eu tenho que ter tags. E muitas vezes essas tags, elas são formadas por grupo. E, ou seja, onde eu começo minha tag de abertura, eu tenho minha tag de fechamento. O que está entre elas é o que vai ser formatado. Por isso que ele chama de tag. E perceba que eu tenho um sinal de angular, o nome da tag e o angular da direita. Isso quer dizer que eu estou começando uma tag, estou começando uma formatação. E o conteúdo ou texto que estiver no meio será formatado. E quando eu terminar barra, angular, barra, é o que vai ser o quê? Terminado esse conteúdo dessa tag. Ou seja, isso aqui é um dos principais conteúdos que eu faço uma tag. Então, é o seguinte forma, para que serve uma tag? A tag ela serve para formatar o elemento que vai ser visualizado, dar significado ao navegador, como vai formatar. Imagine, você quer colocar o texto em negrito, então você tem uma tag em negrito para aquilo do HTML. Você quer colocar uma imagem, eu tenho uma tag para colocar aquela imagem. Então, cada tag tem a sua especificação, tem a sua visualização no navegador. Legal. Só que acontece, as tags, muitas vezes ela trabalha em grupo, um grupo de abertura e um grupo de fechamento. Só que outras vezes as tags ela não trabalha em grupo, ela trabalha sozinha, a gente chama de tags vazias ou abertas. Perceba que ela abriu com o sinal de angular, tem o nome da tag e fechou. Ela não tem um conjunto aqui fechando ela, porque ela não vai formatar. Muitas vezes a formatação é nela mesmo, então ela não tem. E toma cuidado, outras coisas também que acontecem, que o HTML, desculpa, que o HTML, ele não é ele não é case sensitive, ou seja, do jeito que você escrever aqui maiúsculo e aqui minúsculo, ele aceita. Lembrando que o HTML ele é flexível, o XHTML ele não é flexível por causa do XML.
Beleza? Vamos para o próximo. Tá, mas o que eu tenho que entender sobre o HTML? Não seria mais fácil eu ir para os códigos? Sim, seria mais fácil eu ir para o código, mas lembra, primeiro eu tenho que ter uma teoria para depois ir para o código. O que seria mais fácil? Antigamente, todo documento HTML você tinha que falar a versão dele, a versão do documento HTML. No HTML5, continua a mesma coisa. Como assim? Primeira linha que eu tenho que ter, doctype. Primeira linha que eu tenho de ter de tag escrita, doctype. Por quê? Ela vai dizer para mim qual é a versão do HTML que eu estou escrevendo. Segundo parâmetro, segundo tag que eu tenho que ter. Olha que interessante, essa tag é vazia, ela só vai dizer para você qual que é o documento que você está escrevendo. Legal. A segunda é o documento raiz, ou seja, você começa com esse elemento e logo em seguida vem para esse, HTML. Você vai dizer da seguinte forma para o navegador e para o editor de texto que está criando, que esse aqui começa um documento HTML e é a raiz. E tudo que tiver, perceba que ela tem a tag de abertura e ela tem de fechamento, ou seja, ela tem algo que vai ser colocado aqui que vai dar sentido para o navegador. E perceba também a seguinte forma, que ela é uma tag de abertura e de fechamento. Outra tag importante, essa parte que eu coloquei tags aqui é onde umas dessas aqui vão virar quebra-cabeça, elas vão encaixar, são divididas por seção. Como assim? Eu estou dizendo que um HTML ela vai ver tags, onde essas tags vai ter uma divisão aqui dentro, ela vai dividir o meu conteúdo aqui dentro entre um cabeçalho, entre o header. O que é um header? São elementos que vai gerar, são seção que vai gerar informação, uma divisão que dentro do meu documento HTML que vai gerar informação para a seguinte forma. Posso colocar títulos, que vai aparecer na aba do navegador. Posso colocar informações que vai ser gerado para site de busca, identificar o meu site. Posso colocar tipo de codificações, meus metadados. Posso colocar script de fora, um JavaScript. Posso uma folha de CSS e assim vai do jQuery e assim vai. Eu posso colocar tipos de framework aqui dentro, ou seja, o header ele não é visualizado no navegador. Ele vai gerar a seguinte forma, vai gerar informações para navegadores ou implementações de códigos externos. Body, o que é o body? Da seguinte forma, o body ele vai gerar o conteúdo que vai ser visível para o usuário. Então, tudo que você quer que seja visível para o usuário, você coloca dentro do body. Ou seja, imagens, textos, tabelas, hiperlinks, jogos, qualquer coisa que você for desenvolver, banner, você vai colocar entre essas duas tags. Só que essas duas tags aqui, ela vai ter outras tags que vai dizer como você vai formatar. Então, seguinte forma, doctype, ele diz a seguinte forma, qual é o documento que você está descrevendo, está escrevendo, qual que é a versão. HTML está explicando para você que é um documento HTML e que começa aqui a partir do documento HTML. Tags é onde você vai, dentro do HTML, colocar as divisões de seções, onde a primeira seção vai ser o cabeçalho, que vai ser gerado informações para site de busca ou scripts para você colocar Java, CS. E dentro também do HTML você vai ter o body, onde conteúdos visuais vão aparecer para o usuário. Beleza? Vamos para o próximo? Legal. Como que eu escrevo um documento HTML? A estrutura básica de um documento HTML. Primeira coisa, como eu falei, doctype, abriu angular, exclamação, doctype HTML. Aqui eu estou dizendo que é um documento HTML. Legal. Abrir uma tag chamada HTML, a tag HTML, perceba que ela não fechou aqui, ela foi fechar lá embaixo, ó, porque eu estou dizendo que é uma tag de grupo. Eu vou fazer esse HTML virar uma seção, eu vou dividir ela. Como assim dividir ela? Eu vou falar que conteúdos aqui dentro vai ter duas partes, vou dividir em duas partes. É como se eu tivesse dividido meu navegador. Eu estou falando que o header vai gerar informações para sites de busca ou para o meu navegador. E estou falando que o body vai ser conteúdos que vai ser visualizado para o usuário. Então, esta forma aqui é um documento padrão do HTML5.
Perceba que essas informações metadados, ela vai ser a seguinte forma. Eu estou dizendo que ela vai ter uma codificação de caracteres. O que é uma codificação de caracteres? Estou dizendo qual que é os caracteres que eu vou colocar. Se é latim ou se é outros tipos de caractere, grego ou algo parecido. Qual que é a codificação da página? Quais são os caracteres? Por padrão, a gente usa o TF8, que é o mundial. Vocês vão ver mais para frente que a gente temos o nosso, que é o ISO 8859 dígito 1, traço 1. Que é o nosso tipo de idioma, só que vocês vão ver que vai dar vai dar uns errinhos em questão de acentos e caracteres, vou mostrar por quê. O title, lembra que eu falei, o title é uma tag que vai gerar da seguinte forma, vai gerar um nome para o título e vai aparecer lá na aba para o usuário. E aqui é o que vai ser como fala, mostrado para o usuário. Então aqui eu estou dizendo, aqui é uma estrutura básica de um documento HTML que eu vou estar mostrando para você em aulas práticas. Só que acontece, lembrando que eu falei para vocês, o HTML não é o único que está no mercado. Eu ainda tenho fragmentos das versões antigas. E como são as versões antigas? Eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado com as versões antigas? Porque as versões antigas, o que ela vai mudar é alguns conceitos. Ou seja, o HTML veio 5, e com a versões antigas, ele simplificou a versão antiga. Então, vamos ver como funcionam as versões antigas. Opa! O HTML 4.01, legal. Transicional, vocês lembram o que quer dizer transicionais? Quer dizer da seguinte forma, estou aprendendo HTML e tem algumas tags obsoletas, e essas tags que estão obsoletas, eu ainda posso utilizar até eu me acostumar com a rigorosa. Olha que legal, daqui do HTML para cá, ele continua o mesmo conceito, você tem a raiz, você tem o cabeçário, vocês têm as suas meta tags e você tem o body. Porém, o que mudou aqui? Foi somente o início do documento, ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou trabalhando com HTML4 transicional. Perceba que ele coloca a documentação, aonde ele tem que procurar quando você mostrar no navegador suas tags que está sendo usada. Perceba também, eu vou voltar um pouco aqui, perceba também que aqui no 5 tem meta tag char7 do TF8. A diferença do 4, olha o tamanho que ele escreve. Ele fica um pouco mais complexo. Como assim complexo? Ele fala assim de forma, meta tag é uma tag, olha que interessante, também é uma tag vazia, porque ela só abre, ela não fecha. Ela fala que vai trabalhar sobre um conteúdo via HTTP, que o tipo do conteúdo é um conteúdo HTML e o que tipo de codificação é um TF8. Perceba que já mudou um pouco aqui, ele simplificou isso aqui. Então ele tirou, lá no 5, ele tirou todo esse modo de escrever. Eu posso colocar isso aqui no 5? Posso. Posso deixar dessa forma também? Posso. O que vai dizer para o navegador qual que é a documentação que você está trabalhando? É essa aqui. Essa é o 4.01 transicional. É aqui que fala que você está mexendo com documento transicional, nessa parte. Vamos para o próximo? Estrutura de HTML strict. Opa, 4.0 restrito. Quer dizer o quê? Que ele não aceita tags obsoleta. Legal. O que ela mudou? Do HTML, da raiz HTML para baixo, ela não mudou nada. Se você perceber aqui, continua a mesma informação do HTML transicional. Porém, o que mudou mesmo? Foi a documentação escrita aqui, Estou falando da seguinte forma, que eu estou trabalhando com esse tipo de versão do HTML. Então, transicional, strict, e o HTML5. Legal. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei que eu tinha o XHTML. Não falei que tem o XHTML, que foi feito pelo W3C? E cadê ele? Como que é a estrutura dele? Como que eu vou falar que eu vou trabalhar com XHTML? Vamos ver como fica a estrutura do XHTML para o próximo. Olha que interessante. O que mudou aqui, O que mudou aqui em questão do XHTML? Perceba, o que mudou foi aqui, E a documentação aqui em cima. Eu estou dizendo que estou trabalhando com um documento XHTML da seguinte forma. Daqui para cá eu falo aonde estou mexendo, que é a versão 1.0, XHTML. Legal. Só que, porém, lembrando, transicional quer dizer o quê? Que eu estou mexendo ainda com tags obsoletas até me acostumar com a rigorosa. Só que aqui ele não fala, ele fala assim, a documentação, aqui embaixo, XMLNS, ele fala da seguinte forma,
que você vai trabalhar com os documentos, além de estar falando a URL da documentação, aqui ele fala também para você que você está trabalhando com os documentos obrigatórios do XML. Perceba que o header para cá não mudou nada. A síntese mudou alguma coisa? Não, só que lembrando que o XHTML ele é case sensitive e tags vazias muitas vezes são diferentes. Beleza? Vamos para o próximo. Transicional, a mesma coisa, não muda nada. Eu tenho o tipo da minha documentação e eu tenho aqui, ó, a minha obrigação falando que é um documento XHTML. Além de falar o tipo das tags que eu vou usar, que é a documentação, a versão, tem também aqui, ó, que eu estou falando da seguinte forma: qual é as tags que eu posso utilizar. Mas perceba que a estrutura continua a mesma, ó, até os metadados. Vamos para o próximo. Aqui é o seguinte, aqui é 1.0, houve um erro aqui é 1.0. Perceba, 1.1, 1.1. Perceba que é a mesma coisa aqui, ó, em questão de desenvolvimento. Perceba que aqui, ó, DT.XML.1. Eu estou dizendo da seguinte forma, que aqui é um documento XML, a última versão do XML, que ele tá trabalhando. E agora perceba que ele não tem mais o transicional. Ou seja, não existe mais tags obsoletas. Eu vou trabalhar só com tags atuais. Só que daí eu te pergunto, o XHTML 1.1, 1.1, ele ainda está no mercado? Tá. Ele é utilizado? É. Mas em sites ainda que estão em funcionamento. Porque a partir de hoje a gente utiliza o HTML5. Lembrando que o HTML5 tem essa estrutura. E o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar qualquer um dos tipos de editores para desenvolver e para visualizar. Qualquer um dos tipos de navegadores para visualizar. Então vamos lá. Então quais são as versões? HTML5, HTML transicional 4.01, restrito 4.01 restrito, transicional XHTML 1.0, o restrito XHTML 1.1 e aqui está errado, que lembra que eu falei que é 1. Aqui é o XHTML 1.1 que não tem mais aquela parte de como fala, tags obsoletas, eu não utilizo mais, então aqui é mais restrita. Mas o nosso estudo hoje é baseado em um HTML. Agora, na próxima aula, a gente vai começar a fazer a codificação, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima aula e dar continuidade ao nosso estudo.